te abençoe. Amém. Obrigada, meus pastores, por toda a paciência, porque hoje nem a gente, pergunta muito. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Bem facinho de achar, né? Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. É um texto, inclusive, que foi usado em um livro muito bom que eu já li, de um escritor muito famoso chamado Sérgio Paim, Entre as Árvores do Jardim. Já ouviu falar? Recomendo a leitura. Muito bom. Amém? Gênesis 3, capítulo 4, Gênesis 3, versículo 4 e 5 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém? A gente sabe que nesse momento da vida de Adão e Eva, ainda não havia acontecido o primeiro pecado. E eles desfrutavam de uma comunhão íntima e constante com o Senhor. Mas com uma palavra distorcida, Satanás consegue fazer com que o homem olhe para si mesmo e olhe para Deus de uma forma totalmente diferente da que Deus planejou. E aí ele consegue uma porta para que toda a vida do homem seja alcançada através do pecado. E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu estava assistindo uma entrevista um dia desses, num programa de televisão, e um sociólogo que é empresário, muito bem sucedido, negro, você já vai entender por que eu estou destacando essa característica dele de ser negro. Ele estava falando sobre um trabalho, um projeto que ele realiza numa comunidade de São Paulo. Me fugiu o nome agora da comunidade, mas uma comunidade carente, da cidade de São Paulo. E falando sobre o projeto e tal, e o entrevistador então perguntou para ele: Fulano, você acha que foi muito difícil, porque ele é um empresário de sucesso, vencer, romper as barreiras da sociedade por você ser negro? E aí ele respondeu assim: eu acho que nós negros no Brasil devemos fazer um exercício. Porque lá onde eu cresci, tinha gente de tudo quanto é cor. Preto, amarelo, branco, azul, verde. E tinha muitos negros também. Isso era normal. Sempre foi normal. Todo mundo era gente. Então, acho que ele sugerindo, eu acho que a gente precisa fazer o seguinte exercício: o que conta é como as pessoas me veem ou como eu me vejo? E aí eu quero devolver essa pergunta para você hoje. Eu só trouxe essa provocação porque dizem hoje que tem o tal do lugar de fala, Eu sei como eu me vejo. Eu quero perguntar para você: como você se vê? Como é que está a sua autoestima? Satanás pega uma palavra do Senhor dada a Adão e Eva e distorce essa palavra e faz com que o homem comece a olhar para si, que o homem comece a se ver de uma forma completamente diferente da planejada por Deus. E aí o homem começa a olhar para Deus com uma visão vitimista, limitada, olhar para si mesmo vendo um potencial que na verdade era enganoso, porque afinal de contas a proposta feita era que ele poderia ser como Deus.
e começa a olhar um para o outro também de uma forma distorcida, porque até então Deus coloca a mulher no jardim do Éden para ser ajudadora. Mas a partir da queda, o homem lá no versículo 12, respondendo a Deus sobre o seu pecado, ele vai dizer: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aquela que era minha ajudadora, que Deus me deu para me completar, agora é a culpada das minhas escolhas ruins. Olha como que uma palavra distorcida mudou completamente a visão que o homem tinha de tudo que Deus colocou na vida dele. No versículo 5 está escrito: os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Satanás aqui está dizendo para o homem o seguinte: existe uma limitação em você. Você não é tudo que você poderia ser. Você não é tudo que você é capaz de ser. E se a gente parar aqui, nessa limitação, a gente não precisa fazer um exercício muito grande para concluir que pessoas que se enxergam como altamente limitadas sob qualquer aspecto são pessoas que têm suas vidas muito afetadas. Pessoas com autoestima baixa são pessoas que entram em relacionamentos abusivos, que fazem amizades e alianças destrutivas, que fazem escolhas ruins, escolhas relacionadas à carreira, escolhas relacionadas a ministério, escolhas relacionadas à religião. Sobre vários aspectos, o fato de alguém se enxergar como altamente limitado: eu não sou capaz, eu sou limitado, eu sou coitadinho, olha para mim, olha para minha história, olha de onde eu vim, olha quanta melanina eu tenho na minha pele, não sei, hoje em dia tem tudo quanto é desculpa que você pode imaginar. Essa é uma geração em que o vitimismo está muito em alta, né? Está muito na moda ser vítima. Tanto que até quem é condenado é vítima. Se bobear, tem mais proteção para quem foi condenado pela justiça do que para quem cumpre a lei. Mais direitos, né? E nós muitas vezes permitimos que esse ambiente contamine o nosso coração a tal ponto que isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós trazemos isso para a nossa vida, trazemos isso para o nosso ministério. E como é fácil encontrar pessoas dentro da igreja, feridas, com autoestima no chão, tomando atitudes dentro da igreja porque se enxergam de forma limitada. E aí cada um vai reagir de um jeito. Você vai encontrar aquele que gosta de lamber ferida, que está sempre no cantinho, sofrendo, sempre, sempre. Ele faz questão de entrar na igreja com uma placa enorme escrita: eu estou sofrendo, olhe para mim. E passa domingo, passa culto após culto, após culto, após culto, após culto, e aquela pessoa está sempre, sempre, sempre olhando para a sua dor, valorizando a sua dor, trazendo à memória aquilo que fizeram a ela, porque me feriram, porque me feriram, porque me feriram. E enquanto Satanás se alimenta dessas feridas, essa pessoa não cresce e não desenvolve aquilo que Deus realmente planejou ela para ser. Ou você tem também o camarada que se enxerga de forma muito limitada e na necessidade de se autoafirmar, porque na verdade nem ele mesmo acredita nele, então ele quer provar para ele e para todo mundo que ele é bom. E aí ele começa a tratar todo mundo de cima. Ele olha para todo mundo dentro da igreja de cima. E ele faz as suas escolhas, as suas ações dentro do ministério, dentro da célula, dentro da sua casa, da sua família, para provar que ele é alguém que na verdade nem ele mesmo acredita que é. É fácil ver isso em relacionamento. Quantos casamentos você conhece em que, por exemplo, maridos são extremamente autoritários, agressivos, ríspidos com suas esposas e filhos? E aí hoje em dia é muito fácil rotular, porque rótulos também estão muito em alta, estão na moda. E aí ele rapidamente é rotulado de machista, quando na verdade, se você parar e olhar bem de perto,
Se você for pesquisar a história da vida desse cara, se você for a fundo atrás de como ele foi educado, de como que os pais dele se relacionavam dentro do seu lar, de que tipo de tratamento ele recebeu do próprio pai e da própria mãe, você tem uma grande chance de descobrir alguém que tem uma autoestima lá no chão. E a forma que ele tem de se afirmar é pisando em alguém, que pode ser alguém próximo, pode ser uma esposa ou um filho. E o fato é que nós, enquanto servos de Deus, precisamos estar alertas, atentos, para que a gente não contribua para esse quadro. Para que nós não venhamos a ser agentes promovedores de autoestima baixa, porque a gente faz isso. A gente faz isso com muita facilidade. Eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e logo me veio à mente a facilidade com que nós pais, você que tem mais de um filho, você vai entender do que eu estou falando. Nós pais temos a facilidade tremenda de comparar um filho com outro. Estou falando alguma bobagem? Vira para o filhinho e fala: olha, você não vai fazer isso? O seu irmão já fez. Olha, tá vendo como ele é estudioso? Eu vou fingir que ninguém aqui faz isso, ninguém nunca fez isso. Só eu que fiz lá em casa com o Lucas e Marina. Olha, Marina, tá vendo? Seu irmão já tá fazendo isso. Tá vendo, Lucas? Olha, Marina, não sei o quê. Até para pequenininha sobra. Já pequena a gente já acaba fazendo comparação. Tá vendo como a bebê não sei o que, não sei o que? E aí a gente vai comparando e fazendo com que os nossos filhos comecem a se olhar e se sentir menores, inferiores. A gente comete esse erro. Nós contribuímos para colocar a autoestima dos nossos filhos lá no chão. E se tem algo que a nossa sociedade faz, é estimular que a gente fique o tempo todo se comparando uns com os outros. É só você olhar para a rede social. O que recentemente deu um burburinho danado no Instagram que praticamente parou o país, só não parou mais do que a semifinal da Libertadores. Foi quando o Instagram parou de notificar a quantidade de likes que cada postagem tinha. Aquilo foi assunto assim, porque agora eu não tenho mais como medir a minha popularidade, né? E as pessoas não vão ver. E o fato de eu ser alguém cuja rede social é muito visitada, é muito curtida, mostra que eu sou alguém importante. Faz bem para a minha autoestima. Se por acaso a minha rede social ainda for mais visitada, mais vista do que o de outra pessoa, melhor ainda. Marina esse dia estava lá em casa brincando, e aí ela achou um caderno de desenho velho do Lucas. Começou a abrir e me mostrar: olha, mãe, os desenhos que o Lucas fez, que legal, eu acho que era do ano passado, enfim. E aí eu olhei o desenho, fiquei encantada, eu falei: nossa, meu filho, eu não tinha visto esse caderno, não tinha nem prestado atenção nos desenhos que você fez. Que legal. E aí a Marina olhou e falou assim: ele desenha muito melhor do que eu. Eu falei: oi? Peraí, me explica o que eu não entendi. O que o desenho dele tem a ver com o seu? Por que o seu desenho, o grau de qualidade dele vai ser avaliado de acordo com a comparação com o do seu irmão? Vocês têm idades diferentes, estão em séries diferentes. Mas geralmente é no ambiente familiar que os nossos filhos começam a ter as suas autoestimas destruídas. Nós contribuímos para isso. Nós contribuímos para isso fazendo comparações até mesmo dentro da igreja. Promovendo esse tipo de comparação entre irmãos de ministério. Fazendo comentários, sabe? O fulano faz isso melhor do que o Beltrano. Mas quando o fulano faz, eu gosto mais. E aí comenta. E aí isso chega no ouvido da pessoa. Vai lá no versículo 5 de Gênesis. Você é limitado, mas você pode ser como Deus. E aí é outra parte da distorção que a gente tem que estar atento que Satanás faz, que é quando ele diz para o homem que o homem sim poderia ser como Deus. É incrível como que é simples
fazer com que a gente olhe embaçado para algo que está tão claro. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano já era especial, o ser humano já era a coroa da criação. Eu não sei você, mas às vezes quando eu assisto esses programas de Discovery Channel, essas programações que tem, que mostra muito bicho, né? Toda a variedade de peixe que você nunca imaginou que existia, e um monte de planta. Esses dias o Lucas me mostrou uma série que tinha um pássaro lá que limpa o chão e dança para atrair a fêmea e tal, e o pássaro, num determinado momento desse processo, ele muda de cor, né? Quantos já viram isso? Gente, o pássaro muda a cor dos olhos, né? Ele muda a cor dos olhos dele para chamar a atenção da fêmea. Se bem que tem gente que faz isso também, né? Mas enfim, mas o pássaro, quando eu olho para aquilo dali, tem gente que muda a cor do cabelo, deixa quieto. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para determinadas coisas da natureza e eu fico assim encantada com a riqueza de detalhes do que Deus fez. Não é verdade? Você olha assim, sabe, o detalhe do desenho de uma flor e como que é perfeito, sabe? Aquela linha, quando a pétala tem aquela cor degradê, né? É uma mesma cor, só que ela começa mais escura e aí ela vai clareando, e aí tem um fiozinho no meio da pétala. Gente, é muito detalhe. E eu fico mais chocada ainda com quem acredita que isso tudo veio de uma explosão, mas tudo bem. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. A questão é que mesmo com toda essa grandeza, com toda essa riqueza, nós é que somos a coroa da criação. Eu ouvi de uma amiga minha uma vez que estava fazendo biomedicina, e ela falou que quando estava estudando a célula e vendo os detalhes da construção, né, do corpo e da célula, ela falou para mim: Gisele, não tem como olhar para isso e não crer que existe um Deus, uma mente por trás disso tudo. É como você acreditar que eu vou pegar um relógio, desmontar, tira todas as peças do relógio, pensa num relógio de pulso, pega cada parafusozinho, cada molinha, cada engrenagem e bota assim, tudo espalhado, aqui em cima, espalha, deixa aqui, uma peça para cada lado, e deixa ali. E você crê que com o passar dos milênios, aleatoriamente, um belo dia, do nada, todas essas peças vão se encaixar perfeitamente e começar a funcionar sozinhas. Você conseguiria crer nisso? Tem gente que crê que o universo nasceu assim. Do nada, simplesmente tudo começou a funcionar. Nós já éramos a coroa da criação. Mas Satanás primeiro faz você entender que você é limitado. Não, você pode, não, mentira, você não pode comer daquele fruto, certamente não morrereis. Olha como que a gente deixa de olhar para aquilo que Deus nos deu. Adão e Eva tinham um jardim inteiro. Eles podiam comer todas as árvores do jardim. E tinham a presença de Deus. E de repente, o foco é naquela árvorezinha. Quantas vezes nós fazemos isso com aquilo que Deus nos dá? Deus te deu saúde, Deus te deu uma família, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma igreja, Deus te colocou num país livre, onde você pode cultuar, onde você pode ler a Bíblia, onde a mulher pode trabalhar. Deus te colocou em infinitas situações de privilégio, mas aquele negocinho que você está vendo que está faltando é onde você começa a focar. E muitas vezes com um olhar de baixa autoestima. E Satanás muitas vezes consegue fazer com que a gente realmente acredite que pode ser como Deus. No meio da igreja é fácil você encontrar gente que acredita mais no próprio chamado do que o próprio Deus. A gente estava conversando sobre isso no congresso, né, galera? A pessoa tem tanta convicção, mas tanta convicção de que ela foi chamada para fazer aquilo, que não adianta você dizer para ela que não. Porque se até Deus disser para ela: não, filho, eu não quero te usar nisso, ela vai dizer: não, eu vou ser usado sim, eu sei. Deus vai me honrar.
Sabe, é um excesso de autoestima, que é um negócio que dá para um monte de gente, dá para dividir a autoestima da criatura com um monte de gente. E não consegue olhar para o lado, porque está tão voltado para si, está tão focado nas próprias possibilidades. Não é errado a gente querer crescer, não é errado a gente sonhar com coisas grandes, não tem nenhum problema. Só que a gente crê num Jesus que tinha tudo, tinha todo o céu, toda a glória. E Ele deixa o seu trono de glória e vem à terra para se humilhar por outras pessoas. E pessoas que não mereciam. O exemplo que Jesus deixa para nós é o de se importar com o outro. É de preocupar e de investir no crescimento do outro. Como igreja, o que Jesus nos mostra é que a gente deve usar as nossas habilidades, não é isso, pessoal? Os nossos talentos, os nossos dons para o crescimento do outro. E não para que você realize os seus sonhos ministeriais. Porque o meu ministério, porque o meu chamado, não é isso? Eu tenho um chamado. Tem uma música assim, eu tenho um chamado. Novidade, todo mundo tem. Mas o meu chamado. E aí a gente começa a se comportar como se realmente fôssemos donos de algum poder ou autoridade que nos colocasse por cima das pessoas. E talvez você esteja pensando assim: nossa, logo ela que é da área da adoração, onde é tão comum ver gente que se acha superior a outras pessoas. Deixa eu fazer um adendozinho aqui, se me permite. Eu sei que nós, da área da música, temos uma fama no meio da igreja de sermos vaidosos, orgulhosos, egocêntricos, arrogantes. Só coisa boa, sabe, pastor Wilson? Eu sei, não precisa, fica tranquilo que eu não fico magoada com isso, tudo bem, a gente vai continuar sendo amigo, a gente só está sendo sincero. Mas deixa, querida igreja, eu te alertar para uma coisa. Satanás adora, mas adora que você olhe para a gente dessa forma. Isso ajuda o trabalho dele. Você quer ver uma coisa? Artista, eu estou falando de artista, não de celebridade, tá? Quem faz arte? Músico, cantor, ator, dançarino, poeta. Como que os artistas são vistos na sociedade aí fora? Pensa um pouquinho. Qual é a posição dentro da sociedade que o artista tem? Quando o país estava pegando fogo por conta de disputas políticas, de quem eram as pessoas, de quem logo se esperava algum posicionamento, alguma postagem na rede social que mostrasse de que lado estava? Era de artistas? Quais eram as postagens e as declarações que mais causavam torcida? O fulano está com ele. Não, o Beltrano está com esse aqui. Com esse sim, com ele não. Quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse processo em posição de destaque? Eram artistas? Quando você estuda os movimentos da história, quando você aprende sobre a mudança de pensamento do mundo, e você vai ver Renascimento, e você vai ver Iluminismo, e você vai acompanhar como que a visão de mundo da sociedade foi mudando, pessoas que impactaram a sociedade, que mostraram à sociedade qual deveria ser o novo padrão para se viver, eram artistas. Que coincidência, né? Satanás sabe o poder que a arte tem. Ele sabe o poder que a arte tem, inclusive, de ensinar você qual é a forma correta de se viver. De onde vem a moda da roupa que se usa? Das novelas? Dos filmes? De onde vêm os jargões? As frases de efeito lá de fora?
das músicas, dos cantores. A arte, ela tem um poder que Satanás não quer que a igreja use. Porque se nós, artistas cristãos, começarmos a usar a arte para ensinar vocês e colocar na mente de vocês esse padrão aqui, e eu vou te provar. No livro do Êxodo, Deus chama Moisés. Moisés, vem cá. Escreve aí um cântico. Escreve aí um cântico. Bota aí nesse cântico tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu ainda vou fazer na vida do meu povo. Ensina essa canção para o povo de Israel. E que eles ensinem aos seus filhos, porque enquanto eles estiverem cantando essa canção, eles vão saber e proclamar e se lembrar de quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer na vida deles. Sabe o que acontece com esse cântico? Lá no livro do Apocalipse, quando João tem a visão da vitória do povo de Deus sobre a besta, aqueles que venceram aparecem diante do trono cantando o cântico de Moisés. Você tem noção do que é isso? Se a gente for pensar em exemplo, a gente vai ficar aqui a noite toda falando de quantas coisas você aprendeu através de música, porque a música repete. Eu sei que a gente às vezes repete até demais, mas ela ensina. Quem tem filhos pequenos sabe isso. Criança aprende música com muito mais facilidade do que a gente. Então, querido, quando você estiver olhando para a arte feita dentro da igreja, com um olhar de repúdio, ora, pede ao Senhor, fala: Senhor, me dê amor por esse irmão, eu quero orar pela vida dele, eu quero orar pelo coração dele, porque se ele estiver aqui no altar, ministrando com o coração quebrantado, eu serei abençoado. Ore pelas nossas vidas. É difícil para a gente também é de carne e osso, a gente também falha, a gente também se cansa. E não somos só nós que temos orgulho, vaidade, egocentrismo, mas a gente está igualzinho a vocês, tentando acertar. Então nos ajude. Não contribui para descer a nossa autoestima. Muitas vezes essa distorção do relacionamento com o que você faz na obra, no reino, vem da forma como você olha para si mesmo. E é interessante que Satanás também faz com que o homem comece a olhar para o outro de forma distorcida, como a gente estava pensando aqui. Eu olho para o irmão que está naquele ministério com uma certa desconfiança. Eu tenho um pé atrás com gente dessa área. Eu começo a achar que o problema está sempre no outro. Sempre no outro. O problema nunca é comigo. Sempre parte do outro. Quem comete os pecados é sempre o outro. Nunca sou eu. Determinados pecados, então, são igual o mestre dos magos. Ninguém nunca sabe de onde vem, para onde vai ou quem comete. Inveja, por exemplo, é um mistério eterno. Porque se a gente perguntar, todo mundo vai dizer que na igreja tem inveja. Mas se a gente perguntar quem é invejoso... Alguém aqui, não precisa levantar a mão não, tá? Por favor, em nome de Jesus. Mas alguém aqui é invejoso? Nunca é com a gente. O problema está sempre com o outro. Esse olhar distorcido para quem é diferente também contribui para o trabalho do inimigo. Porque é assim, com esse repúdio do diferente, que o mundo muitas vezes olha para nós. Eu ouvi recentemente a pergunta de um adolescente: nós cristãos somos homofóbicos? E até você explicar isso daí... Porque o que se propaga lá fora é que o problema está na gente. E quantas vezes nós levamos para os nossos relacionamentos mais próximos essa visão de que o problema está sempre no outro. E a gente só contribui para colocar mais ainda a autoestima da pessoa lá embaixo. Começa entre marido e mulher. É sempre o outro que está errado. A gente estava refletindo lá no congresso, né, que
o sabor, não é isso? O sabor de ter razão. É tão bom. Como é bom ganhar uma discussão entre casal, né? Aperta, o outro vai lá, faz, aí dá errado. Aí você fica se sentindo como? Eu tinha razão. Como é bom ter razão. O problema está sempre no outro, mas será que a gente estava lá junto para segurar na mão dele, inclusive quando ele caísse por não ter ouvido o meu conselho? E será que eu não posso ceder? Será que ele não errou justamente porque eu não fui ajudar? Porque talvez sozinho realmente fosse dar errado, mas talvez se eu estivesse fazendo junto, teria dado certo. Não há essa possibilidade? E a gente vê isso de uma forma tão nítida, e como que isso se propaga, casais que se enfrentam, às vezes até publicamente, na frente dos seus filhos, que é o mais grave. Hoje então que as mulheres estão empoderadas, é muito, né, porque agora a moda é ser empoderada, né? Então é muito comum você ver mulheres literalmente assim enfrentando seus maridos, porque afinal de contas a gente está de igual para igual, igual Satanás disse para o homem que ele podia ser com Deus, né? De igual para igual. Nossa, Gisele, você está comparando o marido com Deus? Que pensamento machista. Não, eu estou dizendo que eu respeito a autoridade do meu marido dentro da minha casa, e porque eu o respeito, ele ouve a minha opinião. Mas eu jamais vou enfrentá-lo na frente dos meus filhos, porque assim eu ensino para eles que eles não precisam respeitar a autoridade. O dia que eu começar a enfrentar o Juninho na frente de Lucas, Marina e Maria, eles vão entender que eles podem fazer isso com o professor na sala de aula, que eles podem fazer isso com o professor do MIC, que eles podem fazer isso com a liderança da igreja. Eles podem fazer com todo mundo, porque se eu enfrento o pai, por que eles também não podem enfrentar? Por que eles não podem enfrentar quem está com autoridade sobre eles? Mas a gente precisa tanto se afirmar, que a gente sobe em cima do outro, sabe, com uma... eu tenho razão. E é feio, né? É feio você ver num casal a pessoa com grosseria, com 4 pedras se impondo. Quando vem de mulher para homem, então, meu Deus, você chega a ver o homem entrar na igreja derrotado. Porque a mulher, ela sabe lidar um pouco melhor com isso, né? Se a mulher estiver sendo oprimida, ela chega no chá das mulheres, no culto das mulheres, e ela chora com as amigas. Ora por mim, pastora Neiva, porque meu marido está me oprimindo, mas eu creio que Deus vai lá, a gente vai orar e Deus vai transformar a vida daquele homem, não sei o que e tal. E a mulher, ela... Agora o homem, quando está sendo oprimido, ele vem para a igreja murcho. Gente, isso é muito feio. Meninas, TPM não é habeas corpus de pecado não, tá? Não é, não. O pessoal entendido do direito aí deve saber, poder te explicar melhor. Essa visão errada do outro, de que o outro é a fonte dos meus problemas, de que o outro é empecilho para a minha santidade, de que o outro é empecilho para que eu desenvolva o meu relacionamento com Deus, isso só fere a unidade. E é nessa unidade que a gente vai sobreviver nesse mundo. Não é sozinho. É nessa unidade que a gente vai conseguir mostrar para o mundo quem é Jesus. Não é discutindo na rede social. É a gente sendo um. É a gente olhando para o outro como coroa da criação. E eu sei que o outro tem problema, assim como eu também tenho problema. Mas o sangue que na cruz foi derramado foi por mim e por ele também. É que muitas das vezes hoje nós estamos tão obcecados em nós mesmos que a gente não consegue parar para entender o outro. Gente, vamos combinar aqui entre a gente. Ninguém em sã consciência acorda um dia, sai, levanta da cama e diz: a partir de hoje eu serei uma pessoa amarga. É assim, mas a partir de hoje eu serei enjoado. Eu determino que de hoje em diante eu vou fazer a vida da minha família um transtorno. É assim que eu quero ser daqui para frente.
Cara, ninguém faz isso. Existe alguma história. O que tem por trás dessa pessoa? A gente não tem mais tempo de fazer isso dentro da igreja. Para ouvir a história do outro. De onde o fulano veio? Como é que ele foi criado? Como é que era a casa dele? Como é que os pais dele cuidavam dele? Como é que foi a vida dele na adolescência? Que tipo de ambiente familiar ele cresceu? Não que a gente vá colocar essa pessoa numa posição de vitimista, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas conhecer a história do outro, muitas vezes, sim, nos ajuda a fazer: agora eu entendi por quê. Pelo menos você já consegue orar certo, você já consegue orar com um objetivo. Você já consegue saber que determinadas reações e ações daquela pessoa tem um histórico, tem um aprendizado por trás. E que esse aprendizado precisa ser desfeito, mas você sabe o ponto para poder ajudar. É para ajudar, tá? Não é só para apontar o dedo, não. E assim nós vamos cooperar para sarar essa visão que esse irmão nosso tem de si mesmo. Não tem problema a gente ser limitado. Você está dizendo aí, Gisele, que Satanás falou para o homem que ele era limitado. Tem problema de eu ser limitado? Não. Não tem. O problema é quando eu transformo a minha limitação em opressão ao outro. Em opressão a quem está em volta de mim. A questão é olhar para a minha limitação e entender que Deus me fez a sua imagem e semelhança. Que apesar de não ser verdade, como Satanás disse para Adão e Eva, de que se nós desobedecêssemos a Deus e experimentássemos daquele fruto, nós seríamos como Deus. Não, eu não posso ser como Deus, mas eu sei que esse Deus pode viver dentro de mim. Eu sei que a sua palavra me diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que esse Deus tem pensamentos a meu respeito que são maiores e mais altos do que os meus. E que coisas que Ele tem preparado para a minha vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem. É muito mais. Satanás limita a nossa visão. Sabe, olhe para o seu ego, olhe para o seu umbigo, ou se sinta um coitadinho, ou ache que você pode ser além do que realmente pode ser, porque aí você fica com aquela visão ali limitada e você não consegue enxergar que o que Deus tem preparado para a sua vida é muito mais do que exercer um ministério dentro da igreja. É caminhar no mundo e permitir que pessoas que já estão indo para o inferno sejam salvas através da sua vida. Vejam Deus na sua vida, vejam o que Deus fez na sua história e acreditem que Deus pode fazer na vida delas também. A gente viu aqui agora há pouco um testemunho. Deus curou o Henry, Ele pode fazer comigo também. Ele pode fazer isso comigo. Mas quantas vezes nós ficamos só voltados para a nossa limitação? Ah, Gisele, você não conhece minha história. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu passei na minha infância. Você não sabe a história de rejeição que eu tenho. Você não sabe a história de abuso que eu passei. Você não sabe como é com o meu contexto familiar. Para você deve ser fácil falar. Você está com a sua família toda aí na igreja? Conheça a história das pessoas. Pare para ouvir. Se quiser, me chama para tomar um café. Um dia eu adoro tomar café, né, pastor Ney? Me chama para tomar um café, eu adoro um café. Eu te conto umas coisas. Só para você saber o que Deus é capaz de fazer na vida, na história da vida de alguém. Nosso Deus é muito maravilhoso, queridas. Ele tem planos para nós que vão muito além das promessas falsas que o mundo traz de crescimento, e crescer é bom, mas de crescimento em coisas que vão ficar aqui, porque um dia isso tudo vai acabar. Vai chegar um dia em que o seu diploma diante do trono não vai ter validade. Vai chegar um dia em que o dinheiro, o carro que você tem não vai ter validade.
Vai chegar um dia em que a roupa que você usa, ou que mesmo o cargo que você ocupa dentro da igreja, não vai ter validade. Porque a palavra nos diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Não é isso que vão dizer? Expulsou demônio. É algo que a gente tem, né, em alta conta isso. Né? Eu prefiro, não dispenso, tá? Se quiser contar comigo para orar, eu oro, mas não faço questão não, é meio desagradável. Se precisar, a gente, né, enfim, tá aí para isso, estamos aí. Mas em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, e vai chegar um dia que isso não vai valer. Porque essas coisas ficam. Aonde você tem colocado o seu coração? Em coisas terrenas, em coisas corruptíveis, em coisas finitas, ou naquilo que realmente vai para a eternidade? Jesus disse que Maria, quando estava aos seus pés, escolheu a boa parte e que essa parte não seria tirada dela. Mas a palavra diz que Maria não estava correndo, tentando fazer um monte de coisa. Ela estava ouvindo o que Jesus falava. Eu não sei o que o mundo tem dito para você. Eu não sei o que os seus pais disseram para você. Eu não sei o que o seu patrão autoritário possa ter te dito. Eu não sei o que a sociedade tem dito para você. Eu não sei em qual rótulo estão tentando te encaixar. Eu não sei o que irmãos da igreja falaram do seu ministério. Eu não sei. Mas eu sei o que Jesus diz ao seu respeito. E Jesus diz que Ele te amou. Ele te amou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, 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 que Ele foi até a cruz por sua causa, para ter a oportunidade de passar a eternidade com você. E agora não é mais no jardim, agora é dentro de você. É muito mais profundo. Nós cantamos aqui agora: o meu orgulho me tirou do jardim. Olha aí os adoradores fazendo seu papel, ensinando a palavra. Tua humildade colocou o jardim em mim. Eu sei o que a palavra diz ao meu respeito. E não tem nada a ver com essa mentira aqui de Satanás, não. Eu sei em quem tenho crido. E estou certa que Ele é muito poderoso. O que Ele tem para mim preparado lá, eu não troco por coisas dessa terra, não. Isso aqui vai passar. Você é muito mais do que um rótulo de quantidade de melanina na sua pele. Para de olhar para isso. Para de cair nessa história. Eu sou limitado porque eu sou negro, Gisele. Eu sou limitado porque eu sou amarelo. Eu sou limitado porque é isso. Naquela cruz não tem nada disso. Eu sou limitado porque eu sou mulher. Eu sou limitado porque eu não tenho estudo, porque a minha família foi desestruturada, porque isso, porque aquilo. Para de dar desculpas. Procure entender quem você é em Deus e se posiciona como filho de Deus nessa terra, porque é isso que Satanás quer, que você não acorde, porque ele sabe que quando você entender quem você é em Deus, você vai dar muito trabalho para ele, porque você vai começar a tirar vidas do inferno. Porque quem não crê já está condenado. A pessoa que está do seu lado no seu trabalho, que você vai ver amanhã, aquele seu chefe, mala, aquele seu colega de escola, aquele seu amigo de faculdade, que ainda não... ele já está no inferno. Acorda para isso. Ele já está condenado, mas você, com todas as suas limitações, tem poder para romper as portas do inferno e tirar essa pessoa das mãos de Satanás. Porque o Espírito Santo de Deus pode fazer isso através da sua vida. Ele fez na vida de tantos homens como nós, tantos homens limitados, cheios de erro, cheios de ego, cheios de vaidade, cheios de autoestima super elevada, mas Deus transformou a vida desses homens. Eu vejo Deus pegar um Moisés que era um assassino. Muita gente não para pensar nisso, né? Não lembra desse detalhe da vida de Moisés, que Moisés mata um homem. E Deus trabalha na vida de Moisés a ponto de que a palavra depois vai dizer que Moisés foi o homem mais manso que houve sobre a terra. Você está entendendo isso?
Deus transformou um assassino no homem mais manso que houve sobre a terra. É o seu marido que precisa mudar? É o seu marido que está te oprimindo em casa? Eu conheço um Deus que pode fazer ele o homem mais manso sobre a terra. Eu conheço um Deus, e você conhece um Deus que pode trazer o seu filho de volta, que pode trazer a tua esposa para o reino. Ah, mas os meus avós, eles já estão numa idade avançada e são muito religiosos, eles são muito agarrados, sabe? Aquela religião é muito difícil, Gisele, porque são muitos anos. Ainda bem que não era a gente que estava lá com o ladrão da cruz, né? Porque a gente teria desistido dele. A gente teria desistido do ladrão da cruz, mas na última hora, Jesus mudou tudo, e não foi a olhos humanos. Ele não desceu da cruz para desfrutar de coisas humanas, mas ele entrou num reino que nunca vai ter fim. E na presença de Jesus, porque Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Se eu estou na presença de Jesus, eu não preciso de mais nada, porque Ele é tudo, Ele é tudo. Feche seus olhos, querido. Nós vamos cantar uma canção, e eu queria que você refletisse sobre a forma com que você tem se visto, a forma com que você tem olhado para a sua história. Se você está agarrado numa posição de vitimismo, se alguém falou para você que você não poderia, que você não conseguiria, que esse evangelho é muito difícil, Gisele. Ah, ser crente é muito difícil, eu não consigo, para mim não dá. Eu tenho um vício que eu não consigo largar, não dá. Esse negócio de crente não dá para mim não. Eu queria te pedir que você, nesse momento, pegasse todas as limitações que você acredita que tem e colocasse diante de Deus. Eu queria que você, que tem agido dentro da igreja, muitas vezes até em posição de liderança, colocando para as pessoas o tempo inteiro aquilo que você é, em cargo, porque lá no fundo, nem você mesmo acredita no teu chamado, no chamado que você diz que é teu. E muitas vezes você caminha em autoritarismo, tentando acreditar que tem autoridade. Eu vou repetir isso. Muitas vezes você caminha em autoritarismo, tentando acreditar que tem autoridade. E você só vai experimentar essa autoridade em Jesus, em amor. Ele, para ser honrado, desceu. Ele se humilhou. Ele se colocou, lá no chão. Nós vamos cantar essa canção. E vou te dar alguns minutos